ao vivo. Boa noite a todas e todos. Começa agora a live de lançamento do livro Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, do jornalista e querido colega Marcelo Leite, publicado agora pela editora Fósforo. O livro revela a potência da ciência psicodélica brasileira a partir de relatos sobre os bastidores dos principais estudos feitos por físicos, neurocientistas, psiquiatras, biólogos e psicólogos do Brasil. Psiconautas conta também as trajetórias desses cientistas que estão desbravando um campo difícil, porque lida com uma série de substâncias que se tornaram tabu ao serem proibidas entre o final dos anos 60 e o início da década de 70, no contexto da contracultura e da guerra às drogas. O fato de serem proibidas internacionalmente dificulta as burocracias envolvidas nos estudos sobre as suas propriedades. Entremeadas à parte mais científica do livro estão histórias de pessoas com transtornos psiquiátricos graves que observaram uma redução significativa do seu sofrimento mental a partir de sessões de psicoterapia assistidas por psicodélicos como a ayahuasca ou santo daime, o MDMA e a psilocibina, presente nos chamados cogumelos mágicos. Essas histórias dão dimensão humana para estudos cheios de nomes difíceis de neurotransmissores, proteínas e redes neurais. Por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, um dos aspectos mais interessantes do livro são os relatos do próprio autor, que embarcou em experiências de psiconauta para se aproximar do universo que explora no livro. Eu tenho, então, a honra de apresentar aqui os participantes da live de hoje. Dr. Drauzio Varella, médico cancerologista formado pela USP, escritor, autor de mais de 10 livros, entre eles o best-seller Estação Carandiru, sobre o trabalho que realizou durante décadas no sistema penitenciário paulista, publicado pela Companhia das Letras. Apresentador, colunista da Folha e uma das maiores autoridades em saúde pública do Brasil. Bem-vindo, Drauzio. Muito obrigado. E, claro, Marcelo Leite, referência nacional em jornalismo científico, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, colunista da Folha de Ciência e Ambiente e autor do blog Virada Psicodélica, também da Folha. É autor de diversos livros, entre eles Promessas do Genoma, lançado pela editora Unesp, e agora Psiconautas, pela editora Fósforo. Bem-vindo, Marcelo. Boa noite, Fernanda. Obrigado. Boa noite. Queria começar, então, Drauzio, você me interrompa e vamos perguntando nós dois para o Marcelo, mas eu queria começar, como se diz, pelo começo. Como é que surgiu o seu interesse, Marcelo, por esse tema? E dentro disso, como surgiu o projeto do livro? Olha, Fernanda, obrigado pela pergunta. Bem, boa noite a todos, antes de mais nada, né? É uma satisfação participar aqui desse debate de lançamento. Agradeço à Livraria Travessa, à editora Fósforo, por ter organizado esse lançamento live, como se diz, online. E agradeço, sobretudo, ao Drauzio Varella por ter encontrado espaço aí na sua agenda para estar aqui conversando conosco sobre esse assunto que acabou por me apaixonar, e também, obviamente, a Fernanda, que é uma verdadeira especialista em direitos humanos e na inadiável reforma das políticas de drogas no país. Antes de apresentar, dizer um pouquinho da história do livro, eu queria, se vocês me permitirem, fazer uma homenagem a um colega, o Maurício Tufani, um grande repórter de ciência e ambiente que morreu anteontem. É uma grande perda, uma enorme perda para o jornalismo, para a ciência e para o país. Bem, agora o livro. Esse livro começou a ser imaginado em 2017, quando eu fui cobrir pela Folha uma conferência científica chamada Psychedelic Science, Ciência Psicodélica, em Oakland, na Califórnia. Eu costumo dizer brincando, que à primeira vista me pareceu uma contradição em termos, né? Ciência psicodélica, parecia uma coisa meio folclórica. E aí eu olhei ali a lista de participantes, encontrei ali vários pesquisadores brasileiros, alguns eu conhecia pessoalmente, tinha já conversado com eles, como Siddhartha Ribeiro e o Stevens Rein, pessoas que eu admirava e confiava, e falei, pô, preciso cobrir isso aí, tem alguma coisa acontecendo nessa área. E foi incrível, porque eu descobri todo um continente submerso ali de pesquisas científicas, submersos para mim, né, o ignorante do que estava acontecendo, tanto de pesquisas científicas envolvendo psicodélicos, quanto pautas jornalísticas, né, para reportagem, porque eu senti necessidade de contar o que estava acontecendo ali, no chamado renascimento psicodélico.
Eu descobri, por exemplo, que o MDMA, também conhecido mais antigamente como êxtase, muito popular nas raves, na cena noturna, estava numa trilha segura ali para ser autorizado pela Anvisa americana, né, a FDA, como tratamento para transtorno de estresse pós-traumático. Era uma coisa que não tinha chegado no meu radar, longe disso. E uma doença aí, um transtorno mental que afeta tanto os veteranos de guerra, vítimas de abuso sexual, de violência urbana, estupros, violência doméstica, etc. Os testes clínicos com MDMA avançaram desde então, desde 2017, e chegaram agora, na verdade, concluindo agora a fase 3, a chamada fase 3, que é a última antes da concessão ou não da autorização das autoridades reguladoras para uso corrente, vamos dizer assim, em terapia médica. É possível, é bastante provável que ela se torne a primeira droga psicodélica a receber autorização legal para uso em psicoterapia. Se especula que isso possa ocorrer ainda em 2022 ou 2023. Mas eu também descobri uma série de outras coisas naquela reunião científica. Por exemplo, que a ayahuasca e o Brasil estavam na linha de frente dessa revolução, desse renascimento. Que a DMT da ayahuasca, a dimetiltriptamina, e a psilocibina dos chamados cogumelos mágicos também estavam igualmente adiantados em termos de pesquisa experimental para o combate à depressão resistente aos medicamentos disponíveis. Eu descobri também que aqui no Brasil já se usava há décadas ibogaína para o tratamento de dependência química, com taxas de sucesso alegadas por quem usa, que agora vão chegar finalmente ao teste rigoroso dos estudos clínicos. 2 dos 4 estudos clínicos que estão em curso no mundo estão sendo realizados pela USP, aqui em São Paulo. E também descobri que o LSD havia sido usado contra o alcoolismo e em psicoterapia na década de 50 e 60, até a proibição na década de 70, e que agora pode ser, enfim, reabilitado para a psiquiatria, depois da proibição. Esses são, a rigor, os 5 capítulos do livro. Um trabalho que eu enfatizo é um trabalho jornalístico e não acadêmico. Os 5 capítulos são ayahuasca, MDMA, LSD, ibogaína e psilocibina. Neles eu procurei apresentar o estado da arte da pesquisa em ciência psicodélica, apoiado, como a Fernanda já adiantou, num tripé aí de histórias que são histórias com que eu procurei criar meios, talvez, para que o leitor se identificasse e talvez captasse melhor a dimensão humana dessa pesquisa que está sendo feita, pesquisa muito nova, que está chegando aí ao mainstream, vamos dizer isso, a cena principal da ciência psiquiátrica, ciência biomédica, neurociência. Primeiro tipo de histórias, antes de tudo, como a Fernanda falou, são as pessoas que sofrem e com transtornos mentais graves, para os quais os psiquiatras hoje têm poucas respostas, às vezes respostas ilimitadas, e que surge agora para elas uma promessa de redenção, vamos dizer assim. Talvez seja uma palavra um pouco forte, mas pelo menos uma alternativa de tratamento. A segunda ordem de histórias é a dos próprios pesquisadores que se dedicam a esses estudos com um risco óbvio para a sua reputação e para a sua carreira, porque, como também me parece claro, são substâncias que ainda sofrem de um estigma muito forte dentro e fora da academia, sobretudo na sociedade. E, por fim, como a Fernanda falou, algumas incursões pessoais aí nessa ciência psicodélica que me convenceram do potencial dessas drogas para dar alívio a quem mais precisa. É importante que eu faça a ressalva de que meu propósito com o livro não é recomendar psicodélico para ninguém. Eu não sou médico, obviamente. O médico aqui é o Drauzio, e ele poderá dizer quão longe talvez estamos ainda de chegar nesse ponto, uma vez que só os estudos de fase 3 de uma das substâncias é que está em fase de ser completado. E lembrar que eles são, na maior parte, proibidos na maior parte dos países. No Brasil, a ibogaína ainda pode ser usada por algumas brechas legais, assim como a ayahuasca também é usada, permitida legalmente para uso religioso.
mas são tratamentos experimentais e boa parte dessas drogas são proibidas ainda, há que levar isso em conta. A ideia do livro, para resumir, é relatar quente esse ressurgimento de uma classe de substâncias que é usada há milênios para as dores e para os mistérios da alma, como eu costumo dizer, e que, na minha opinião, a tragédia aí da pandemia da Covid no Brasil, cujo maior responsável, todos sabemos, é o presidente Jair Bolsonaro, nos garante que, se os psicodélicos de fato se comprovarem com todo o rigor científico necessário como uma opção para essas pessoas que sofrem, a gente vai precisar muito desses remédios a partir de agora. Era isso, Fernanda. Drauzio, por gentileza, se você tiver uma pergunta, senão eu já emendo uma para você. Seu microfone está fechado. Deve ser algum transtorno mental. Eu li o livro inteiro do Marcelo, ele é muito interessante. Eu fui aluno do Clóvis Martins, e depois, mais tarde, fui amigo dele. E conversamos muito sobre essa experiência daqueles anos 60 com o LSD. O LSD ali era usado mais como para mimetizar transtornos psiquiátricos, porque eles achavam que as visões que o LSD provocava, eram na verdade, mais do que ilusões. Eles achavam que era um transtorno, eram alucinações mesmo. E isso, aí talvez houvesse um potencial para entender melhor doenças psiquiátricas ou transtornos psiquiátricos que caminham com alucinações, o caso clássico da esquizofrenia. Mas era usado nesse sentido o LSD nos centros de pesquisa. E eu fiquei muito impressionado com o Marcelo, eu não acompanho essa área, evidentemente, às vezes leio alguma coisa porque tenho interesse, mas não acompanho. Fiquei muito impressionado com a revisão que o Marcelo fez, porque é uma revisão muito completa. Tem só não apenas o histórico dessas substâncias, uma análise profunda do campo mesmo, as dificuldades de fazer pesquisas nesse campo, porque isso foi contaminado pela guerra às drogas dos anos 70. Né? Ali ficou praticamente impossível. Vocês veem que hoje ainda os derivados da maconha, do tetraidrocannabinol, os carabinoides, que são drogas importantíssimas, né? Que agem em receptores que existem no organismo inteiro, no cérebro, em outras localizações. Você tem a maior dificuldade em fazer esses estudos, porque é o preconceito contra as drogas. E o Marcelo faz uma análise bem interessante. Eu acho que a ayahuasca sobreviveu porque foi dado a ele um cunho religioso, não é, Marcelo? Se não fosse esse cunho religioso... Na religião você pode usar droga, não tem problema nenhum, né? Desde que seja com finalidade mística, religiosa. Né? E se não fosse isso, teria sido proibido também. Né? Aqui, às vezes, as associações onde você recebe, onde você tem acesso à droga, tem uma coisa religiosa forte, né? E é por isso que persistiram. Enfim, o livro é muito completo, aprendi muito com ele e aprendi enfim, como é interessante essa área e como está sendo abordada aqui no Brasil por gente com formação científica séria. Marcelo, você pode explicar quem que é o Clóvis e que papel que ele teve nesses experimentos no Brasil? Olha, foi legal que o Drauzio tocou no nome dele, porque é uma história curiosa. Eu conheci pessoalmente o professor Clóvis Martins, porque, por uma dessas coincidências, ele é pai de um dos meus melhores amigos, Marcos, um físico. E convivi com ele durante alguns anos, até a morte dele, mas nunca soube dessa história do LSD até começar a fazer a pesquisa, quando, conversando com esse amigo e com a mulher, a Leia, que é psicóloga, eles, sabendo do meu interesse na área, me falaram da tese de livre docência do Dr. Clóvis,
que era sobre esse experimento que eles fizeram, se não me falha a memória, entre 58 e 63, no Instituto de Psiquiatria aqui, da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, e que, como bem disse o Drauzio, dentro do que se chamava de paradigma psicotomimético, um desses nomes horrorosos que os pesquisadores gostam de dar, mas é aquilo que o Drauzio falou, eles tentavam mimetizar, daí o psicotomimético, as psicoses, um surto psicótico, na esperança de que, ao dar substância num ambiente controlado, eles poderiam fazer uma observação muito mais precisa e objetiva das características constituintes do surto psicótico, né? O surto, por exemplo, esquizofrênico. Hoje essa é uma visão bastante ultrapassada, porque as alucinações que os psicodélicos provocam são muito diferentes das alucinações, por exemplo, que os esquizofrênicos têm. A começar pelo fato de que elas são muito, nos psicodélicos, mais visuais, e no caso dos esquizofrênicos, mais auditivas, né? Aquela coisa de ouvir vozes e tal. E parece-me que também as áreas do cérebro envolvidas são diferentes, enfim, são circuitos diferentes. Isso foi um pouco ultrapassado, mas esse relato, eu li a tese toda de docência do Dr. Clovis, é interessantíssimo, porque ele ministrava a droga, o LSD, que era distribuído livremente pelos laboratórios Sandoz da Suíça para qualquer médico e pesquisador que quisesse testar os seus efeitos, em pacientes do Instituto de Psiquiatria. E tem, inclusive, um depoimento que eu reproduzo no livro de um médico, um residente, se não me falha a memória, cujo nome eu não consegui descobrir, só tinha as iniciais dele, eu gostaria muito de entrevistar essa pessoa se estiver viva, que participou como o voluntário saudável, né, para controle, para comparação. E é muito bonito o relato dele sobre o tipo de experiência transportadora que ele teve. O relato dos pacientes é um pouco mais pesado, difícil, porque tinha um monte de testes para fazer, e de distorção do tempo, uma série de coisas que eles estavam interessados em esmiuçar no surto psicótico, né? Mas é uma pesquisa pioneira em muitos sentidos, mas tinha outras pessoas no Brasil, como um médico do Rio de Janeiro chamado Murilo Gomes, que usava LSD em psicoterapia. E, enfim, e tem um livro muito bom também que eu recomendo, que se chama História Social do LSD no Brasil, do Júlio Delmanto, que saiu também, acho que o ano passado, ou no começo desse, que conta muito mais dessa história do LSD no Brasil, inclusive sobre o Dr. Clovis, cuja leitura eu também recomendo. Marcelo, uma curiosidade. O Dr. Clovis, naquela época o LSD estava ligado à contracultura, né? Ao movimento hippie no mundo todo, Califórnia especialmente. E era a época do Timothy Leary, nos Estados Unidos, né? que popularizou o LSD, tá? Enfim, tinha todo aquele movimento. E o Dr. Clovis foi convidado para dar uma entrevista no programa do Silvio Santos. Naquela época, médico nenhum aparecia no programa do Silvio Santos. Era uma coisa... Era um anátema, assim. Não? E ele foi e deu uma entrevista e respondia aquelas perguntas que o Silvio Santos fazia a respeito do LSD. Pegou muito mal para ele, coitado. Eu imagino que do tempo que isso, hein? Não sei nem se é do tempo que já existia videotape ou se era tudo ao vivo, mas acho eu gostaria que não, muito de assistir. Foi anos 60 isso, acho que 64, 65, por aí, eu estava ainda na faculdade. Pois é. Marcelo, queria te perguntar, bem didaticamente, assim, o que exatamente são psicodélicos? E como que eles chegaram à psiquiatria? Olha, existe o conceito de psicodélico clássico, que basicamente é mescalina, psilocibina, LSD, DMT, né, que é a dimetiltriptamina, que é o que está presente na ayahuasca. Tem umas outras, tem o 5-mel, DMT, enfim, tem outras substâncias, mas digamos que os psicodélicos clássicos são esses 4 que eu mencionei.
O MDMA é um pouco diferente, há quem diga que ele não é um psicodélico, ou pelo menos não é um psicodélico clássico, preferem chamá-lo de empatógeno. E por quê? Porque a característica comum a todos esses psicodélicos, os clássicos, é que eles atuam sobre os receptores das células do cérebro. Eles reconhecem a molécula da serotonina, um importante neurotransmissor que participa de um monte de funções do corpo, bem-estar, libido, uma série de coisas. E essa parece ser o mecanismo fundamental. Existe especificamente um receptor envolvido, que é o chamado 5-HT2A. Não vou entrar em detalhes aqui, mas se acredita que seja esse o mecanismo bioquímico, vamos dizer, que dispara uma série de modificações no modo de comunicação entre as diferentes regiões do cérebro que permitiria as pessoas acessarem memórias, traumas, e mudar a sua forma de ver os pensamentos negativos que caracterizam vários desses transtornos mentais, como a depressão, o estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e várias coisas para as quais estão sendo pesquisados os psicodélicos. Esse seria, então, o conceito mais geral de psicodélicos. Como que eles chegaram na psiquiatria, né? A história do LSD é curiosa, porque essa é uma molécula sintetizada em 1938 por um químico suíço chamado Albert Hofmann, e que só em 43 descobriu o poder psicoativo dela, num acidente, supostamente um acidente de laboratório. Depois ele tomou propositalmente uma dose de LSD e teve a primeira viagem lisérgica da história, até hoje comemorada como o Dia da Bicicleta, 19 de abril de 1943, porque ele saiu do laboratório completamente viajando a bordo de uma bicicleta para voltar para casa. Ele ficou conhecido com esse nome de Dia da Bicicleta, e que muitos psiconautas até hoje comemoram, né? E ele rapidamente, ele fala isso no livro dele, ele tem um livro que se chama LSD, Meu Filho Problemático. Ele fala que ele rapidamente percebeu que aquela droga tinha um potencial para uso psiquiátrico, uso em psicoterapia. Esse é o caso da LSD. A mescalina tem uma história mais antiga, né, de uso tradicional por povos do México, do sul dos Estados Unidos, porque ela é derivada do cogumelo peyote, e deu origem, em 1954, se não me engano, ao livro muito conhecido Portas da Percepção, do Aldous Huxley, a partir das suas experiências com mescalina. Mas que eu saiba, na época não teve tanto uso, pelo menos eu não me debrucei sobre a mescalina e não tenho conhecimento sobre o uso médico ou psicoterapêutico da mescalina, embora provavelmente alguns terapeutas alternativos tenham usado, né? A psilocibina, também dos cogumelos mágicos, cogumelos do gênero Psilocybe, também tem uso tradicional entre os povos tradicionais, como os mazatecas do México, que foram os que apresentaram o cogumelo para essa história é curiosa também, um banqueiro e micologista amador de Nova York, chamado Gordon Wasson, que em 1957, o ano que eu nasci, publicou na revista Life uma longa reportagem sobre essa experiência realizada no México, numa viagem com os cogumelos que foi apresentado por uma curandeira, etc. E a partir daí também rapidamente despertou interesse, entre outros, do Timothy Leary, que o Drauzio mencionou. O Timothy Leary, em 1960, 3 anos depois da publicação dessa reportagem, estava de férias no México, foi apresentado a cogumelos psilocybe, fez a experiência e disse que teve a maior experiência mística mais profunda da vida dele, e essa é a origem da conversão dele em guru dos psicodélicos. Ele era, na época, um professor da Universidade de Harvard, iniciou uma série de experimentos pessoais e em grupo, com amigos e alunos, e isso provocou uma enorme celeuma em Harvard. Ele acabou expulso de Harvard por conta dessa parte controversa aí da pesquisa dele.
Mas depois ele também, da psilocibina, evoluiu para o LSD e se tornou o guru, a face pública, vamos dizer assim, do LSD e da toda a contracultura. Mas é importante que, além da contracultura, havia um movimento, não digo subterrâneo, mas um movimento paralelo de uso do LSD em psicoterapia, chamada psicoterapia psicolítica, dentro dessa ideia de que o LSD dissolve certas barreiras mentais, certas barreiras para acesso, digamos assim, ao inconsciente, se você quiser, né? Ou traumas, ou coisas desse tipo, e também para uso, desde a década de 50, para tratamento de alcoolismo. Aqui mesmo no Brasil, eu sei também de um médico aqui em São Paulo, acho que Antônio Cardoso é o nome dele, que usava no tratamento de pacientes com problemas de abuso de álcool, o LSD para tratamento. Mas, infelizmente, essa pessoa não vive mais, eu não pude entrevistar para o livro. Eu queria aproveitar essa história que você contou para te perguntar um pouquinho sobre o quanto os transtornos psiquiátricos que são, até agora, passíveis de tratamento com terapia assistida por psicodélicos, como depressão, ansiedade, alcoolismo, trauma, dependência química, o que eles têm a ver com neuroplasticidade, essa ideia de que o cérebro, as conexões vão modificando, as estruturas de conexão cerebral vão se modificando, você me corrija se eu estiver falando de uma maneira incorreta, e por que justamente a atuação dos psicodélicos na neuroplasticidade do cérebro é a principal hipótese explicativa para o efeito terapêutico dessas substâncias? Olha, eu obviamente não sou neurocientista, nem médico, fisiologista, nem nada para te dar uma explicação aí técnica realmente. Mas no livro você trata um pouco disso, né? Sim, Mas sim. nessa... Sim. O que caracteriza muitos desses transtornos, por exemplo, depressão, é o que se chama de ruminação. É a repetição contínua de pensamentos ruins, negativos, e que torna a pessoa incapaz ou nos casos extremos, evidentemente, incapaz de ter uma vida funcional. Algumas pessoas não conseguem nem sair do quarto, como vocês sabem, todo mundo conhece alguma pessoa com depressão mais grave, menos grave, mas é realmente uma coisa que pode ser muito incapacitante. Isso tem a ver com uma espécie de turbinagem de uma rede muito importante de áreas cerebrais, que é chamada rede de modo padrão. Em inglês é Default Mode Network, DMN, muito conhecida por essa sigla DMN. O que é uma rede envolvida na introspecção. Né? Então, quando você não está realizando nenhuma tarefa específica, está pensando na sua vida, no seu passado, tentando planejar o futuro, reavaliar os seus sentimentos, coisas desse tipo, é essa rede, essas áreas cerebrais que estão lá falando entre si. Nesses transtornos, o que ocorre é uma espécie de hiperatividade dessa rede, então, e tomada pelos pensamentos negativos. Né? Então, isso fica uma espécie de circularidade, uma rede de neurônios que ficam se disparando conjuntamente, se comunicando, e esse seria o substrato, digamos, o correlato cerebral do que seria a ruminação. Aparentemente, tudo indica, e as pesquisas indicam isso, é que os psicodélicos conseguem relaxar essa rede. Existem estudos com ressonância magnética funcional que mostram esse tipo de ativação de áreas cerebrais. Tem até uns gráficos muito bonitos que representam, numa imagem eloquente, como que ocorre uma riqueza muito maior de comunicação entre as áreas cerebrais. É visível ali, né, nesse tipo de gráfico. Ou seja, a neuroplasticidade seria o mecanismo envolvido. Você teria um estímulo à formação de como é que se chama? Não de sinapses necessariamente, de sinapses, de maneira que se criam caminhos alternativos dentro das redes cerebrais, e com isso, aí essa é a especulação, uma espécie de aumento da entropia, existe essa chamada teoria entrópica do cérebro, o aumento da entropia, que normalmente não é desejável, porque você não quer ter uma grande confusão na sua cabeça, mas o aumento da entropia cerebral permitiria essa emergência de pensamentos alternativos, de você ver os seus próprios pensamentos de uma maneira diferente,
no caso da MDMA, com mais empatia, inclusive, tanto consigo mesmo quanto com os outros, pessoas envolvidas na sua biografia, nas suas relações. Então, esse é o que... E tem mais uma coisa que tem a ver com psicodélicos, que é o chamado efeito anti-inflamatório. É conhecido que vários desses psicodélicos têm uma ação também anti-inflamatória. E uma das principais explicações, ou pelo menos uma das correlações já identificadas no caso da depressão, é que há também uma inflamação cerebral. Não se sabe ao certo se é causa ou consequência, né? Pode ser que a pessoa deprimida fique com o cérebro inflamado, ou que a inflamação seja uma das causas constitutivas ali da depressão. Mas, de qualquer modo, o psicodélico, tendo um efeito inflamatório, anti-inflamatório, também contribuiria para essa melhora no caso da depressão. E que seria extremamente útil para aquele 30%, 40% de pacientes com depressão, com transtorno depressivo grave, que não encontram bons resultados com os antidepressivos disponíveis hoje, que são os chamados inibidores seletivos de recaptação de serotonina. O citalopram talvez seja o remédio mais moderno desse tipo, e alguns estudos, inclusive, fazem a comparação direta da psilocibina com esse citalopram, com um resultado um pouco favorável aos psicodélicos, principalmente no aspecto de que age muito mais rápido que o antidepressivo, coisa imediata. Nos primeiros dias você já, com as escalas usadas para diagnosticar e classificar o grau de depressão, você identifica uma melhora muito rápida já com a psilocibina, por exemplo, e também com a ayahuasca, um estudo feito no Brasil. Você já encontra resultado rápido, sendo que o antidepressivo normalmente pode demorar 2, 3, 4 semanas para começar a fazer efeito. O que pode fazer toda a diferença do mundo se o seu paciente tiver, por exemplo, pensamentos suicidas, né? Drauzio, eu queria te fazer uma pergunta que eu colhi com o psiquiatra Luiz Fernando Toffoli, professor da Unicamp, coautor do estudo mais importante feito sobre a ayahuasca no Brasil, que está em detalhe no livro do Marcelo. A pergunta dele é a seguinte: baseado na sua experiência como médico e comunicador científico, o que o senhor acha que falta para que os psicodélicos passem a ser aceitos como formas válidas de terapêutica pela medicina? Isso depende somente da questão regulatória ou ainda há barreiras a serem superadas do ponto de vista ideológico? Eu acho que o que falta são estudos. E aí nós entramos num ciclo vicioso, né? O número de estudos é pequeno ainda, e é pequeno por quê? Porque há muitas dificuldades impostas pelo sistema, pelas próprias agências de pesquisa. Vou emendar. Pode falar, Fernanda. Nada, por favor, continua, Drauzio. E essa visão enviesada que a sociedade tem das drogas psicoativas atrapalha muito, porque alguns têm um preconceito muito forte, estão em posições de mando e não se interessam por esse tipo de estudo. É uma coisa que não faz sentido, Fernanda, porque olha a quantidade de efeitos que essas drogas apresentam. Isso provavelmente no futuro nós vamos esmiuçar os mecanismos de ação e vamos ter não apenas essas drogas, mas derivados delas, muito importantes na psiquiatria de um modo geral. Olha, antes da pandemia, 2017, 2018, a Organização Mundial da Saúde estimava que depressão seria a principal causa de absenteísmo no trabalho. Imagina, mais do que dor nas costas, mais do que gripe, resfriado, acidentes, etc. Nós estamos num mundo que é um mundo depressogênico, vamos dizer assim, porque ele causa depressão em um grande número de pessoas suscetíveis. E nós vamos precisar desses tratamentos, porque se você pensar que os antidepressivos começaram com os tricíclicos, né? A amitriptilina, etc., né? Drogas que eram usadas na época. Depois vieram os inibidores da recaptação da serotonina, que são esses agora, utilizados agora, fluoxetina e tantos outros. Não é? E só. Essas são as armas que nós temos.
Só que esses medicamentos que nós dispomos hoje são muito limitados. Os pacientes que não respondem, você fica amarrado, não tem como tirá-los dessa condição. E é uma doença grave. Muitos morrem por depressão, né? É um quadro que, quando não é concentrado, além do sofrimento que se transforma a vida daquela pessoa, muitas vezes ela traz complicações, como doenças infecciosas, desnutrição, e, que podem levar à morte mesmo, né? Eu acho que toda pesquisa nessa área tem que ser financiada pelas agências de fomento à pesquisa, porque elas são fundamentais. São fundamentais. Você vê, eu conheço uns 2 ou 3 casos de pessoas que usavam álcool abusivamente e que começaram a usar o ayahuasca num desses centros que distribuem a bebida e pararam de beber completamente. Não tinha, quer dizer, eu sei que isso é anedótico, são 2 ou 3 casos, mas um caso desse já tem importância para você levantar uma hipótese, não é? E testar essa hipótese cientificamente. No caso do ayahuasca em particular, que você usa preparando um chá, os chás são difíceis de serem testados, porque é muito difícil padronizar a dose. Cada um faz o chá do seu jeito. Um deixa o chá fervendo 2 horas, outro não ferve, outro ferve 5 minutos. E a concentração das substâncias ativas no chá acaba sendo muito variável. Então, enquanto nós continuarmos assim, fazendo essas experiências, geralmente ligadas a tipo de igreja, não é? Você não vai conseguir demonstrar nenhuma atividade importante. Isso tem que ser colocado na academia, sabe? Pesquisa científica, com dados analisados, aprovado pelos comitês de ética, com dados padronizados, porque não tem sentido, a gente está em 2020 e drogas com essa importância, com tantos efeitos, ficarem aí proscritas, usadas clandestinamente, né? Vou aproveitar e emendar uma outra pergunta também ao Drauzio, que eu colhi com o neurocientista Eduardo Schemberg, do Instituto Faneros, e autor de estudos sobre a ação terapêutica do MDMA em casos de transtorno de estresse pós-traumático. Ele queria que você comentasse, Drauzio, sobre o que aprendeu a respeito dos efeitos de psicodélicos no cérebro na sua formação em medicina e como você vê hoje a necessidade desse tema na educação de profissionais de saúde. Olha, o que eu aprendi foi por ter sido aluno do Dr. Clóvis Martins, que era um psiquiatra com formação acadêmica na época e que vinha estudando o LSD, até que esse tipo de estudo acabou proscrito por interferência. Nós estamos falando aí da segunda metade dos anos 60, da primeira também, mas mais para a segunda metade. Aí veio a ditadura militar, com toda a ditadura do conservadorismo associado a ela, esses estudos foram proibidos. O que eu aprendi aí foi que eram drogas muito interessantes. Eles achavam que os efeitos, falava-se muito de um efeito do LSD, que era um efeito desagregador, dissociador, que tinha gente que usava uma vez e entrava numa viagem da qual nunca mais saía. Isso era um mito que existia com o LSD, que mais tarde se demonstrou falso, né? Marcelo revisou isso e sabe muito mais do que eu. De que corre ainda hoje, né? Anedoticamente, ainda hoje, esse mito circula, né? Circula, é. O Marcelo revisou. É uma droga bastante segura, não é, Marcelo? Indicam, tanto do ponto de vista do uso, obviamente, desde que um uso responsável, controlado, com presença de psicoterapeutas, as viagens ruins até podem acontecer e acontecem, embora em quantidade muito menor do que se imagina. E o que se recomenda, isso sim é importante, é que os psicodélicos não sejam usados por adolescentes, embora
seja, tenha tradicionalmente sido esse o uso feito, porque, enfim, tem uma condição mental mais lábil, vamos dizer, né, mas que não é recomendável, assim como a maconha também não se recomenda para o uso de adolescente. E certamente para quem tenha ou tendências psicóticas, episódios psicóticos no passado, ou mesmo casos de psicose na família próxima. Isso é uma condição de exclusão da maior parte desses estudos clínicos que estão sendo feitos. Mas fora isso, do ponto de vista, por exemplo, toxicológico, com exceção da ibogaína, do MDMA, que tem alguns problemas ali de efeitos, que podem ter efeitos deletérios no plano cardíaco, se não for controlado, em ambiente hospitalar o risco é mínimo, mas os outros, como psilocibina, LSD, mescalina, ayahuasca, não se conhece nenhum caso de overdose, por exemplo, né? E também não são causadores de dependência química, que é outro erro conceitual do senso comum com relação aos psicodélicos, que são drogas que causam dependência como a cocaína, como a heroína, como o tabaco ou como o álcool. Não são, agem de maneira diferente sobre os centros de recompensa do cérebro. Enfim, tem sim um perfil bastante seguro, é o que os estudos vêm demonstrando. Os estudos de fase 1, fase 2, justamente, que já foram completados para a maior parte dessas substâncias, indicam exatamente isso. Elas são feitas para examinar o nível de toxicidade, a dose que pode ser usada. Esses são os experimentos iniciais. E já estão transitando para a fase 3, com o aval de agências reguladoras, dos comitês de éticas e tudo mais, porque, de fato, tem um perfil de segurança melhor que de muitos remédios que estão por aí. Marcelo, a que você atribui essa experiência que algumas pessoas têm, que acho que foi absolutamente transformadora? Eu tive um paciente que teve um linfoma muito grave e acabou falecendo. Ele era muito jovem, ele tinha 27 anos. E eu fiquei muito amigo dele durante o tratamento, que foi um longo e agressivo tratamento. E ele um dia falou para mim: olha, Drauzio, eu queria agradecer você e vou te dar um presente que vai transformar a sua vida completamente. Você é uma pessoa até hoje, depois disso você vai ser um outro homem, com uma outra visão do mundo, vai te transformar psicologicamente. E me deu um papel de seda, dobrado em 4, com uma pequena manchinha de LSD na ponta, no meio desse papel. E eu disse para ele: olha, eu não vou ter coragem de tomar isso. Não vou ter coragem de tomar porque você comprou isso de um traficante. Se você compra um medicamento na farmácia que foi submetido a todos os testes de segurança, às vezes dá problema. Eu vou experimentar uma coisa que um traficante está vendendo e não aceitei, devolvi para ele. Falei: não, muito obrigado. Prefiro ficar como eu estou agora e não correr riscos. Quer dizer, talvez tenha sido uma bobagem, eu me arrependo hoje, talvez devesse ter experimentado para saber o que é, que reação eu sentiria. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: por que as pessoas que usam dizem que é transformador? Em que elas se baseiam? Que efeito elas percebem? Que impacto isso tem no psiquismo delas? Olha, muito, muito interessante você falar isso, porque me força a continuar um pouco aquela tentativa de explicação que eu dei mais atrás sobre a rede de modo padrão. Em parte, é função da dose, evidentemente. Se você toma uma dose mais alta de psicodélico, como LSD, psilocibina, esse relaxamento da chamada rede de modo padrão, que é essa rede da introspecção, pode ir muito além e chegar ao que se chama de dissolução do ego, que é uma experiência eu nunca tive nesse grau, mas eu entendo porque eu acho que eu estive a meio caminho, então dá para intuir para onde que ela vai. E são várias sensações que são muito transportadoras, de fato, né? E que muita gente acaba descrevendo como uma experiência mística, como o Timothy Leary falou de quando ele experimentou os cogumelos mágicos no México.
você se sente muito mais em comunhão com a humanidade e a natureza. Esse é um efeito comum, super descrito pela maior parte das pessoas que fazem viagens dessas substâncias, a ponto de alguns se sentirem em comunicação com o divino, com o espírito, com qualquer nome que você dê, daí essa qualificação de experiência mística. E, em alguns casos, inclusive, uma experiência de morte mesmo, de dissolução, de aquele famoso sensação extracorpórea, né, de você se ver o seu corpo jazendo no chão. Esse tipo é uma coisa muito comum nos relatos aí fenomenológicos da experiência psicodélica. E isso acaba tendo para muitas pessoas, acreditem elas ou não que isso de fato envolve comunicação com a divindade ou comunhão com a divindade, não é o meu caso, por exemplo, mas eu consigo ver que isso possa ser profundamente calmante no sentido de redução da ansiedade, da depressão, por exemplo, de pacientes terminais. Na Johns Hopkins foi feito um estudo por um pesquisador muito importante, muito tradicional nessa área, chamado Roland Griffiths. Aliás, a Johns Hopkins criou um centro só para pesquisa de psicodélicos, com uma dotação de 17 milhões de dólares para isso, recente, coisa de 1 ou 2 anos. O Griffiths fez experimentos justamente, e ele, outra pessoa também, da Universidade da Califórnia, acho que é Charles Grob, mas eu precisaria verificar o nome, fizeram experimentos justamente com pacientes terminais, usando psilocibina, e mostraram com essas escalas de ansiedade, depressão, etc., que nesses pacientes terminais isso se reduzia muito por conta dessas experiências transformadoras, experiências místicas. É muito interessante. Tanto é que eu sei que no pessoal da área de cuidados paliativos está surgindo muito interesse por essas pesquisas com psicodélicos. Eu fui num seminário organizado até pelo professor Toffoli, da Unicamp, sobre psicodélicos, coisa de 2 anos atrás, e uma das pessoas que eu conheci na plateia era um rapaz aqui da Faculdade de Medicina da USP, que estava estudando, se especializando em cuidados paliativos e estava muito interessado nessas descrições aí de experiências com psicodélicos. Você, Marcelo, experimentou várias das substâncias das quais você tratou no livro, mas não todas. Então, eu queria entender como é que foi essa escolha, por que você decidiu experimentar, como foi essa escolha, e emendar com uma pergunta colhida com a jornalista Paula Leite, também conhecida como filha do Marcelo Leite, que é: você acha que se tornou um jornalista melhor ou uma pessoa melhor depois das experiências com psicodélicos, e por quê? Olha, pessoa melhor, com certeza, não só por causa disso, tudo depende do momento em que você vive, né? Aliás, é muito importante na literatura da ciência psicodélica 2 conceitos que são set e setting, que uma é o seu mindset, né, a sua atitude mental na hora que você vai tomar o psicodélico, o seu propósito, o que você está buscando. Isso é muito importante para você ter uma boa viagem, uma boa experiência. E o setting é em que condições você toma, situação social, na companhia de quem, com música, sem música, na natureza ou fora dela, que são, tem toda uma literatura, aliás, iniciada, esses conceitos foram formulados pelo Timothy Leary, que descrevem as condições ideais. No meu caso, uma série de coisas que estavam acontecendo na minha vida, desde ter netos até, enfim, questões de saúde, momento no casamento, momento profissional, tudo isso, de alguma maneira, confluiu com essas experiências para, acredito eu, me tornar uma pessoa melhor. Os outros é que vão ter que dizer, a própria Paula poderá confirmar ou não. Pode ser que ela não concorde, né? E jornalista melhor é um pouco difícil de dizer também, porque, sem dúvida, sim, me deu muito prazer e acho que eu pus muita energia e amor mesmo na redação dessas reportagens e desse livro, porque, por causa o jornalista sempre quer
descobrir o novo, né? Não é só para dar furo, é pelo prazer mesmo da novidade, do conhecimento novo, da coisa que você descobre que você não sabia. O que eu mais gosto, aliás, nessa profissão é justamente isso. E se não fosse essa profissão, eu seria cientista, porque eu acho que a gente é muito próximo nesse aspecto, né? No gosto pela novidade, pela descoberta. A decisão não foi uma decisão fácil, ela surgiu já naquela conferência científica que eu cobri, surgiu a oportunidade de tomar o MDMA. Eu sei até de pesquisadores que me criticaram muito por ter tanto tido a experiência quanto narrado essa experiência numa reportagem. Para mim foi absolutamente fundamental. Eu tomei uma decisão de momento, enfim, por nada, por nenhuma razão egocêntrica ou qualquer exibicionismo, nem nada desse tipo. Foi uma decisão rápida que eu tive que tomar, surgiu a oportunidade, era sim ou não, tomei. E para mim foi fundamental, foi no último dia do congresso, foi fundamental para entender tudo aquilo que eu tinha visto nas palestras científicas sobre o uso do MDMA para transtorno de estresse pós-traumático. Eu vivi na minha própria carne, ou se você quiser, no meu próprio cérebro, na minha própria alma, o que é um aumento exponencial da empatia. E como isso pode ser muito favorável, muito propício para um processo psicoterapêutico, por exemplo, né? Então foi por isso que eu decidi, não por isso que eu decidi tomar. A decisão de tomar foi uma decisão, enfim, arriscada ali talvez, mas consciente. Mas a decisão de escrever sobre ela, sobre a experiência, foi muito motivada por isso, porque eu acho que você, quando dá um testemunho, junto com o testemunho de outras pessoas, e mais o testemunho dos pesquisadores, ou seja, aquele tripé que eu falei, você consegue tornar muito mais convincente aquela promessa, né, aquele potencial de ajuda que está incluído nessas drogas que estão aí renascendo para a psiquiatria. Você não tomou todas as que você tratou no seu livro, né? Me explica qual foi essa decisão e por quê. Olha, tem a ver com condições de segurança, com a legalidade, com uma série de ponderações desse tipo que eu fiz, inclusive algumas em discussão com a família, no caso com a minha mulher, a Cláudia. Eu certamente não tomei, e acho que nunca tomarei, ibogaína, porque é uma experiência que eu, a rigor, não preciso ter, eu não sou dependente químico, não estou em busca de uma viagem que pode durar 24, 30 horas e ter experiência de morte e coisas desse tipo, não vejo necessidade nem utilidade para isso, e ainda por cima tem o risco cardíaco, né? Que é esse, no caso, sim, da ibogaína, há algumas dezenas de mortes documentadas por conta de arritmia que ela desencadeia, pode desencadear em algumas pessoas. A maior parte dos casos são pessoas com doença cardíaca pré-existente ou uso concomitante de outras drogas que não deveria ser feito em hipótese alguma, como cocaína e outras coisas. Mas algumas pessoas fazem isso e têm experiências muito difíceis e podem ser fatais essas experiências. Tomei ayahuasca porque é legal no Brasil e tomei num contexto religioso, então não tive problema nenhum, a decisão foi fácil nesse aspecto. E o LSD eu tomei num contexto experimental. Participei de estudos que, como ainda não está publicado, eu não posso aqui dar maiores detalhes, mas, enfim, e tem um compromisso aí de sigilo, né, faz parte Suspense. Suspense. Suspense, exato. E eu já tinha tido, confesso, na adolescência, uma única experiência com LSD, uma dose pequena, não tive nenhuma viagem fantástica, mas aquelas coisas que você faz na adolescência. E depois de velho, por assim dizer, digamos assim, 45 anos depois, tive a minha segunda experiência, que também foi bastante útil para entender aí, enfim, todas elas têm um efeito um pouco semelhante, é curioso isso, de fato, com alguma certa personalidade varia, mas tem muita semelhança no tipo de efeito psíquico que elas desencadeiam. Drauzio teve alguma experiência, já sabemos que recusou o LSD do paciente, mas teve alguma outra experiência psicodélica?
Olha, eu fiz uma vez uma viagem gravando um documentário para o Rio Getúlio, que é um afluente do Rio Purus, no Acre. E fomos para uma aldeia indígena, um lugar lindo, porque a aldeia ficava num promontório, assim, na beirada do rio. E quando nós chegamos, fizeram uma festa para a gente, com as mulheres em fila, cantando, dançando, muito bonito. E à noite, o cacique disse que ia oferecer uma bebida para todos. E nós ficamos assim, nos juntamos ali no centro da aldeia, e ele serviu o ayahuasca para todos, ayahuasca para todos. E eu tomei um copo, esse copo americano frisadinho assim, até aquela parte central do copo, aquele halo arredondado do copo. Eu tomei e, em princípio, não senti nada. E aí depois eu comecei a ter um sono mortal, e eu não tinha sono nenhum, e comecei a ter uma sensação que eu não soube definir direito, não era ruim não, era uma sensação de tranquilidade. Comecei a bocejar. Várias das pessoas que estavam ali, da nossa equipe, e vários indígenas que estavam, que eram habitantes da aldeia também, começaram a bocejar. E eu fiquei quieto ali, e ele ofereceu uma segunda rodada. Só que nós estávamos num lugar que levamos, acho que umas 4 ou 5 horas para chegar de voadeira, esse parquinho pequeno, né? Porque é difícil, o rio estava seco, então volta e meia tinha que descer e carregar a canoa, um sacrifício. Eu falei, vamos a pé, deixa a canoa aí, porque não é possível. E eu fiquei com medo, falei, se me acontece alguma coisa aqui, eu era mais jovem, tinha uns 60 e poucos anos nessa época, e se me acontece alguma coisa, morro aqui, ninguém vai conseguir vir me buscar. E não aceitei a segunda dose. E fiquei olhando para o chão, assim, mais vendo a reação das outras pessoas, e, de repente, eu vi uma estrela cadente. Mas só que ela caiu muito devagar. Estrela cadente é uma coisa rápida, né? Se você não vai avisar outra pessoa, já não deu tempo. Ela caiu devagar. E depois eu vi que havia outras que se movimentavam assim. E eu fiquei assim, olhando bem, coloquei um galinho que eu peguei no chão na frente para ver se ela se movimentava por trás. Realmente, o firmamento se movimentou naquela noite. Durou um pouco de tempo. Agora, os que experimentaram, o pessoal da equipe nossa, que estava ali, nós estávamos com uma equipe de saúde do governo do Acre também, os que não tinham jantado, porque isso foi imediatamente depois do jantar, os que não tinham jantado viram movimentos, cores, tiveram um tipo de alucinação visual que eles disseram que era lindo, né? Eu me arrependi de não ter jantado, já que ia tomar melhor, só que eu não sabia, né? Marcelo, eu tenho uma pergunta aqui que eu colhi com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coautor de estudos sobre psicodélicos, e assina o prefácio do teu livro. Ele chama atenção para a publicação há pouco mais de 20 dias dos resultados da fase 3 de estudos duplo-cego randomizados sobre terapia assistida por MDMA no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, que demonstra mais uma vez a eficácia desse tipo de tratamento num quadro grave de saúde mental, com doses, um número reduzido de doses, né? A pergunta dele é como, com o MDMA tomando parte da farmacopeia, como deve ocorrer com a potencial, a premente aprovação do FDA dessa substância, como a indústria farmacêutica, que atua na perspectiva de medicamentos de uso diário por longos períodos de tempo, deve se comportar e reagir? Eu diria que não devem ficar muito satisfeitos, porque, de fato, pelo menos nesse experimento que é feito por uma associação chamada Associação Multidisciplinar para Estudos Psicodélicos, de uma grande figura, o Rick Doblin, que está desde 86 lutando para transformar o MDMA num remédio. Essa pesquisa envolve um protocolo que são várias sessões de psicoterapia, e é isso que está sendo aprovado pela FDA, né? Está em fase de aprovação pela FDA, é todo um protocolo de psicoterapia, não é só o MDMA.
a MDMA como adjuvante, né, como apoio para esse protocolo de psicoterapia. Então, são algumas sessões antes, algumas sessões depois, eles chamam de preparação e de integração, e só 3 delas, de um total de 9 ou 12, agora me foge o número correto, é que são 15. sessões de... Oi? 15. 15, se não me engano. O protocolo varia um pouco, se é psilocibina, MDMA, pode ser 9, 12, 15, mas, em geral, no caso da MDMA, são 3 doses. Psilocibina, muitas vezes, é uma dose só. Mas esse protocolo da MAPS, que é a sigla dessa associação, envolve 3 doses. E não se sabe ainda se algumas pessoas precisarão, no futuro, também voltar a fazer o mesmo processo psicoterapêutico, eventualmente com novas 3 doses, ou doses passadas no tempo. Isso ainda é tudo muito novo, não se sabe, não há acúmulo, massa crítica de informação, como o Drauzio falou que vai precisar ter, para você chegar a uma definição completa de qual vai ser o uso futuramente, ser aprovado pela FDA. Mas, certamente, isso muda muito o paradigma, como o Siddhartha insinua na questão dele, da droga psiquiátrica, né, ou de efeito psicoativo, como são os antidepressivos, que é para você tomar para a vida toda, eventualmente, né? Não é o caso, pelo menos é a esperança de que não seja o caso. E mesmo que seja o caso de uso continuado, será muito mais espaçado e, no contexto psicoterapêutico, também diferente do que é o uso hoje. Eu acho que, talvez eles não fiquem muito satisfeitos, mas eu acho extremamente benéfico que seja assim, porque romperá, talvez, essa ilusão que as pessoas têm de que uma pílula vai resolver a sua vida, entendeu? Não existe isso, infelizmente. Eu estou convencido disso, espero que a maior parte das pessoas se convença um dia, de que não existem soluções mágicas. A nossa vida a gente arruma com uma série de coisas, eventualmente com remédios também, com a ajuda de remédios, mas a sua vida mental depende de tudo, né? Das drogas, se necessário, de psicoterapia, se necessário, das suas relações pessoais, do apoio que você tem, do amor que você dá para as pessoas, ou que você recebe das pessoas, né? Do cultivo da criatividade, do trabalho, da permanência no trabalho, enfim, são tantas... Um contexto social, aquele setting, né, que eu falei mais atrás, social. Quer dizer, como é que você pode ser feliz num país que vive um momento que o Brasil vive, aliás, que o mundo vive com a pandemia, e especialmente num país como o Brasil, com toda a desigualdade, o sofrimento e esse descaso com a saúde das pessoas, 465 mil mortes provocadas por uma coisa que poderia ter sido, pelo menos algumas dezenas ou centenas de milhares dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Como é que você pode... tudo, enfim... eu acho que esse talvez seja o efeito mais benéfico social, digamos assim, dos psicodélicos, é relativizar um pouco essa ilusão de que a tecnologia, ou a medicina, ou a farmacologia tem resposta para tudo, e uma pílula mágica. Não sei se o Drauzio concorda comigo ou se eu fui muito além Queria que ele no meu comentasse sonho. mesmo a tua resposta. Eu concordo integralmente, Marcelo. Eu acho que tudo que eu penso é isso mesmo. As pessoas querem uma solução mágica. Você quer uma pílula para emagrecer, você quer uma pílula para ter boa saúde, ou um suplemento alimentar, ou uma dieta que te dê boa saúde com pouquíssimo esforço, e você quer uma pílula para ser feliz. Você acha que é isso que vai resolver o seu problema. A quantidade de gente que toma antidepressivo no Brasil é enorme, é absurda. E quando você vai ver quem prescreveu, a maioria não é de prescrições de psiquiatras, a maioria é de outros médicos, clínicos gerais. Ginecologistas prescrevem muito, porque é só a mulher chegar e dizer que está triste, que sai de lá com uma receita de um antidepressivo. O ortopedista receita, porque a menina torce o pé, chega lá, se queixa que está muito triste porque brigou com o namorado, o ortopedista receita um antidepressivo também. Existe uma quantidade de prescrições inadequadas desses medicamentos que são absurda, que é absurda. Você pensa,
a quantidade de gente que toma remédio para dormir. Quase todo mundo. Eu tomo tal. Em reuniões sociais, às vezes você vê disputas. Um fala, não, o meu é esse, não, eu tomo aquele. Mas a maior parte desses remédios, às vezes, nem são prescritos por médicos, são comprados direto na internet, não é? E é por imitação do que o outro fez. Olha, nós não sabemos quais serão as consequências a longo prazo desses medicamentos para dormir. Eu não tomo nunca. Às vezes, quando viajo para o exterior, viajava, agora não saio mais de casa, mas quando viajava para o exterior e tinha um dia complicado, uma palestra para fazer logo de manhã, eu tomava um dos mais populares. Eu passava o dia inteiro nublado, sabe? Dormia no avião, apagava, mas eu acordava com a sensação de que não tinha dormido. E ficava o dia inteiro tudo meio nublado, parecia uma cortina entre mim e o mundo exterior. Eu fico imaginando as pessoas que tomam todos os dias. Quantas delas vão ter distúrbios de memória? Quantas vão ter Alzheimer no futuro? 10, 20, 30 anos? Não há nenhum estudo a longo prazo. É um perigo. Por isso, uma droga que você possa usar de forma intermitente, você pode fazer quase tudo na vida, né? Pode tomar qualquer remédio, porque você dá um tempo para o organismo metabolizar, ficar livre da droga, e toma outro ciclo. O problema é a administração continuada, né? Quer comentar, Marcelo? Sim. A gente, na verdade, está chegando aí no final, acho que o horário limite é 8h15, eu não queria deixar de pegar uma carona aí com o Drauzio para falar uma coisa que eu considero da maior importância, que tem a ver com isso que eu falei antes e que ele falou agora. É comum você ouvir no meio dos neurocientistas psicodélicos, mas também nas religiões da ayahuasca, e entre psiconautas experimentados, eu ouvi muito uma descrição que é o seguinte: os psicodélicos são erroneamente associados com drogas recreativas. Elas podem ser, não vou dizer que não há prazer envolvido, algumas viagens são profundamente agradáveis, não vou negar isso, e sou partidário do uso, inclusive pessoal, de psicodélicos, mas isso é outra discussão. Elas são, antes de qualquer coisa, inclusive nas viagens prazerosas, elas são substâncias de trabalho, essa é a expressão que você ouve com muita frequência, trabalho psíquico mesmo, trabalho mental. As pessoas que usam entram em processos de autoconhecimento mais profundo do que sem ajuda. Claro, você pode fazer isso com meditação, você pode fazer isso com respiração holotrópica, você pode fazer isso com introspecção. Tem várias técnicas e mecanismos e práticas sociais, culturais, religiosas. O êxtase religioso, por exemplo, pode ser uma forma de você alcançar esse estado de autoconhecimento, vamos dizer assim, né, de mergulho na sua própria psique. Então, eu realmente acho que, nesse sentido, os psicodélicos podem ser a antítese de tudo isso que a gente vinha falando, que é essa fé na pílula mágica que vai resolver todos os problemas. Não, dá trabalho você ter saúde mental, dá muito trabalho, mas, enfim, é o que compete a nós, estamos condenados a isso, né? E os psicodélicos talvez venham contribuir para mudar essa mentalidade um pouco facilitária que predomina na nossa cultura. Drauzio, Marcelo, acho que a gente chegou ao final aqui do tempo do nosso encontro. Queria agradecer ao Drauzio, agradecer ao Marcelo pelas respostas, mostrar aqui a capa do livro, que ficou muito linda. Lembrar que no chat dessa transmissão tem o link para a Livraria da Travessa, que está vendendo, inclusive algumas edições autografadas. Eu ainda vou pegar a minha, né, Marcelo, com você. Espero que em breve seja possível. E se você tiver alguma consideração final? Na verdade, só queria agradecer a você, Fernanda, a Rita Matar, da Editora Fósforo, a Ana da Livraria Travessa, e especialmente ao Drauzio por esse tempo, essa conversa prazerosa, por as conversas em dia com uma cabeça tão privilegiada e uma pessoa tão
fantástica como o Drauzio, é sempre um prazer e eu agradeço muito a presença de vocês todos. Para mim foi um prazer enorme participar. Fazia muito tempo que não via o Marcelo e eu aconselho vocês a lerem o livro. Leiam o livro. É um livro gostoso de ler, fácil de acompanhar e abre um mundo. Eu era alfabetizado nesse mundo, apenas alfabetizado. E eu sinto que eu mudei de nível. Agora tenho uma informação um pouco mais clara e uma curiosidade de me aprofundar um pouco mais nesse campo, tentar entender um pouco melhor. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Marcelo. Obrigada, Drauzio. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente nessa 1h10 de conversa muito boa. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite.